Boa noite. É sempre uma alegria e uma responsabilidade muito grande estarmos aqui, né? Mas vamos pedir que a espiritualidade nos ampare e nos conduza. Para dialogarmos essa noite, optei pelo tema A Pedagogia da Lei de Causa e Efeito. Vocês devem estar se pensando, ora, né? Algo já tão comum para nós espíritas, a gente já conversou, já estudamos tanto. Mas eu convido hoje para nós refletirmos sobre um método que a espiritualidade usa, que o nosso mestre e amigo Jesus nos utiliza para nos conduzir à nossa perfeição. As entremanhas da pedagogia para que possamos alcançar a nossa evolução, a nossa perfeição. E para tal, né, para organizar essa fala, me referenciei em duas obras, né, Ação e Reação, né, do nosso querido Chico Xavier, psicografia, né, do espírito André Luiz, e esse livro faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, é a 9ª obra da coleção. E também a obra A Vida no Mundo Espiritual, que foi organizada por vários autores, mas fica sob a responsabilidade de Geraldo Campetti. Ele vai trazendo algumas orientações, alguns esclarecimentos a respeito dessa coleção. Uma obra bem pertinente, ambas, né, que vale a pena a leitura. E algumas palestras, algumas coisas do gênero. Muito bem, André Luiz, quando ele vai narrando essas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ele nos apresenta e nos aproxima desse mundo espiritual. E ele, enquanto espírito que vai ditando esse trabalho, ele sempre se revela com muita disciplina e muita humildade. Tanto que a história do nome André Luiz não é esse o seu nome, né? A gente sabe que é um nome fictício. Mas quando teve essa aproximação fluídica de André Luiz com Chico Xavier, que segundo os registros levou mais de 700 dias, Emmanuel apresenta a Chico Xavier o André Luiz, o espírito. E Chico pergunta, como eu posso lhe chamar, qual é o seu nome? E ele fala, quem é esse que está do seu lado? Ele fala, esse é André Luiz, era o irmão de Chico Xavier. Ele fala, então me chame de André Luiz. Por quê? Porque a importância não é ele, a importância é o trabalho que ele se dispõe a fazer. E segundo Geraldo Campetti, essa é uma obra preciosa, né? Ela foi ditada em 1956 e a primeira edição dela foi publicada em 1957. E ela descreve as regiões inferiores da esfera espiritual, objetivando nos mostrar o sofrimento a que se projeta a consciência culpada após a morte do corpo físico. Ou seja, a nossa consciência, ela é o nosso tribunal íntimo, onde nós sentimos todos os efeitos das nossas ações. O remorso, o arrependimento e principalmente o desejo de reparação, eles são despertados na nossa alma para a necessidade de mudança. E que no além-túmulo isso fica muito claro, fica muito expressivo. E entre vários conceitos trabalhados na obra, o principal deles, ou um deles, né, é a lei de causa e efeito e, paralelamente, o nosso livre-arbítrio. Né? Porque nós, mesmo tendo um planejamento reencarnatório, temos as orientações dos nossos espíritos benfeitores, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nem sempre nós estamos sensíveis aos conselhos, às orientações que nos são passadas. Mas vamos voltar à obra, né? E essa obra, ela vai desenvolvendo narrativas de casos reais de uma maneira muito didática, muito romanceada. São 20 histórias apresentadas que nos trazem orientações de como buscarmos a nossa orientação íntima.
Outro conceito também muito explícito na obra é o do débito aliviado, porque a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, é uma lei educativa. Ela não vem para nos aprisionar, e sim nos libertar daquele remorso, daquele arrependimento que nós trazemos. Ela nos dá a oportunidade de nos reeducarmos através do tempo e das reencarnações, para nos alinharmos aos propósitos divinos para a nossa vida. E, consequentemente, nessa obra aparece a reencarnação, que é esse momento de expiação e melhoramento da humanidade. É um estágio sagrado para a recapitulação das nossas experiências, demonstrando que as possibilidades de hoje se vinculam a existências antigas, às sombras do ontem que eu preciso me desvencilhar, que eu preciso me erradicar. Dessa forma, é necessário que trabalhamos no bem para a construção de um amanhã dentro dos princípios educativos do Cristo. E em todas essas narrativas, André Luiz deixa muito claro a presença da misericórdia divina com muito amor. Ao narrar as histórias tristes de quem agiu contrariamente aos princípios do Evangelho, demonstra que, por mais dificultosas, infortunadas que sejam o momento em que o ser humano se encontra, a justiça e a bondade divina sempre estão presentes no processo de reabilitação. Sempre que manifestamos o nosso desejo em melhorarmos, nós sempre podemos contar com a presença da espiritualidade. Dessa forma, então, o livro Ação e Reação, ele vai contar para nós a permanência de André Luiz e Hilário na Mansão Paz durante 3 anos, fazendo várias incursões na nossa crosta planetária, em tarefas socorristas, orientados pelo abnegado instrutor Druso e pelo seu assistente Silas. A Mansão Paz, ela é descrita como uma instituição inserida nos planos inferiores sobre a regência de nosso lar, essa cidade espiritual que a gente aproximou-se dela com a primeira obra, O Nosso Lar. Ela é uma escola de reajuste. Ela é apresentada com uma construção muito ampla e bem protegida, fundada há mais de 3 séculos. Então, se na época da obra, em 1957, ela já contava com 3 séculos, acredito que hoje ela já deve estar beirando, mais de 400 anos. E André Luiz, no decorrer da obra, tem um momento que ele a descreve como um mosteiro, uma espécie de um grande mosteiro. E ele ainda diz que o sofrimento, naquele pouso castigado de extrema luta, era nota constante em todas as direções. Muitas vezes a casa tremia nos alicerces sobre convulsões magnéticas indescritíveis. Noutras ocasiões, sobre o ataque de legiões ferozes, assemelhava-se a uma fortaleza em regime de sítio inquietante, que só a misericórdia divina podia salvar. Então, nos momentos mais difíceis, aonde a casa sofria essas tempestades, Druso convocava todos à oração, porque somente pela intervenção divina a casa se mantinha, E Druso, ele já está à frente da casa, quando a obra foi escrita, há mais de 50 anos. Ele já foi padioleiro, aquele maqueiro que ajudava nos socorros, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor e magnetizador. Percebam que Druso não é um espírito evoluído que veio para a Mansão Paz trabalhar. É um espírito sofrido, que lá vem se restabelecendo e com certeza planejando a sua próxima reencarnação. Muito bem.
Mas eu tomo a liberdade para contar uma das histórias contidas aqui nessa obra, que é a história de Silas. E junto a essa narrativa, nós vamos percebendo os encaminhamentos dessa pedagogia da lei de causa e efeito. Então, Silas, ele era médico, mas ele optou por não exercer a profissão. Silas preferiu ficar em casa vigiando a fortuna da família, inclusive o próprio pai, para que ele não dispusesse desses bens como o desejasse. O apego aos bens materiais era tamanho que Silas se tornou uma pessoa assim mal vista pelos funcionários, pelas pessoas do seu círculo familiar e doméstico. Silas relata que na última encarnação, desde criança, ele se entregou à paixão pelo dinheiro. E o que dá essa certeza é que ele deve ter adotado essa postura também em encarnações precedentes à última. Ele nasceu num lar favorecido por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la através da boa vontade. Só tirar aqui que eu estou clicando e estou indo para frente. Ele era filho único de um homem muito íntegro e de família abastada. O pai era advogado de formação, mas devido aos excessos de conforto, ele não exercia a profissão, mas era um profundo estudioso. E a mãe era uma devotada ao catolicismo e tentava despertar no marido e no filho a virtude pela prática do bem, pela caridade. No entanto, os dois sempre recusavam os convites de fazer qualquer ação de caridade, muitas vezes com ar de presunção, de arrogância, menosprezando a intenção da mãe. A mãe logo percebeu a inclinação do filho ao apego exagerado ao dinheiro e procurou despertar em Silas o interesse pela medicina, porque ela acreditava que ele exercendo essa profissão, ele seria tocado pela dor do próximo. Então, mesmo que ele não desenvolvesse a fé, mas ele seria agradável a Deus, porque ele seria solidário ao sofrimento dos outros. Mas, intimamente, o jovem Silas debochava desses princípios e dessas esperanças da mãe. Mas não teve como resistir. Era necessário que ele seguisse a carreira acadêmica e ele foi para o curso de medicina. Mas no seu íntimo, ele tinha clareza que ele só iria explorar os enfermos ricos. Um pouco antes da sua formatura, a mãe desencarna, algo que trouxe sofrimento tanto para ele quanto para o pai. Mas, na ocasião, mesmo sofrendo estímulos do pai, Silas opta por não exercer a profissão e resolve acompanhar de perto o inventório dos bens da mãe. Essa postura mesquinha dele já deixou o pai assustado. O pai ficou surpreendido porque não imaginava que ele teria tamanho apego à fortuna. E a parte que ele herdou da mãe já era suficiente para uma vida muito confortável. No entanto, quando Silas percebe o pai inclinado a um segundo matrimônio, ele fica incomodado e resolve fazer com que o pai desista da ideia de todas as estratégias possíveis, utiliza de todos os argumentos possíveis. No entanto, o pai era um homem resoluto e ele resolve se casar. Ele casa-se com Aida, uma jovem com a idade aproximada do filho. Silas a recebe em casa como uma intrusa, como uma aventureira que estava buscando fortuna fácil. Apesar da inclinação da jovem em ser gentil e percebendo a felicidade no coração do casal, ele nunca aceitou esse matrimônio. O matrimônio trouxe consigo novos compromissos sociais para o pai.
o qual, depois de alguns meses, começou a se sentir fatigado, tendo que procurar recursos médicos que o aconselharam repouso. Silas percebeu a decadência orgânica do pai, o que lhe gerou apreensões. Mas essas apreensões não diziam respeito à saúde do pai, mas sim à extensa reserva financeira da família. E Silas não admitia em hipótese alguma dividir a herança do pai com a mulher, que ocupava, segundo ele, o lugar da sua mãe. E diante desse cenário, Silas passa a arquitetar planos criminosos para se livrar de Aida. Em todos os projetos que ele tem, o melhor era a morte da madrasta. Ele não via outra estratégia senão essa. Mas como ele poderia fazer isso sem causar tamanho sofrimento no pai? Porque ele não queria a morte do pai, somente da madrasta. Aí ficou maquinando, criando hipótese, e ele percebeu que a melhor estratégia seria desmoralizá-la, pois assim ele evitaria que o pai sofresse de saudades dela. E Silas ficou tramando em silêncio, até que uma ocasião veio de encontro. Percebam, amigos, que Silas acabou atraindo para si espíritos que não eram propensos ao bem. Mas como ele ficou tão ardiloso nessa ideia de se livrar da madrasta, ele atraiu para si companhias que não eram positivas. E qual foi o fato oportuno para Silas? O pai foi convidado para uma festividade pública no qual deveria comparecer com a esposa. Mas como o pai já estava com a saúde debilitada, ele pede para o filho ir representá-lo, coisa que ele nunca tinha aceitado. Nesse momento, Silas vê aquela ocasião como perfeita e aceita com prazer. E desastrosos planos nasciam em sua mente. E nessa festividade ele conhece Armando, um primo da sua madrasta, que inclusive tentou cortejá-la enquanto solteira. Mas Armando era o oposto de Silas. Ele era um jovem esbanjador e fanfarrão, que tinha hábitos muito diferentes. Mas Silas não titubeou, ofereceu a sua amizade para Armando e logo o levou para casa, oferecendo amplo acesso ao lar e passando a cultivar uma vida social com Armando e sempre procurando levar a madrasta consigo. E quando ele tinha oportunidade, ele jogava os primos um no braço do outro. Aida não permaneceu à manobra de Silas e durante mais de um ano resistiu a todas as investidas do primo, até que depois, em determinada ocasião, cedeu às constantes ofensivas. Silas fingiu que desconhecia a situação. E por quê? Porque era necessário ele levar o pai a presenciar, a confirmar esses fatos. Dessa maneira, Silas vai inventando jogos, recreação, festividades para aproximar Armando da sua confiança, porque Armando era uma peça fundamental no seu plano. E uma noite, aparentando a ausência de casa e sabendo que os amantes estavam num cômodo, ele procura o pai e, demonstrando a sua dignidade ofendida, ele chama o pai ao testemunho de honra, narrando os fatos. O pobre doente, trêmulo, ele exigiu provas, porque ele não acreditava que aquilo pudesse ser verídico. E com uma facilidade tamanha, ele leva o pai até presenciar o flagrante que tanto tempo ele já vinha planejando. Armando, o primo, de maneira muito cínica, ele sai da casa, porque ele não poderia esperar nenhuma atitude, nenhum rompante de violência vindo do pai de Silas, porque já era um senhor de idade, fragilizado. No entanto, Aida se vê muito fragilizada e ferida em seu amor próprio,
e dirige acusações humilhantes ao velho esposo e vai para os seus aposentos. E para completar essa terrível obra, Silas passou a demonstrar maior atenção ao pai e muito carinhoso com ele, vendo que intimamente o pai estava aniquilado. Passaram-se assim 2 semanas muito difíceis para a família. Aida estava sendo assistida no seu leito por 2 médicos de extrema confiança da família e que nem de longe imaginavam o que tinha acontecido na casa. E o rapaz continuava atento ao pai, dando-lhe sugestões para que ele transferisse os bens para o seu nome, visando a segurança financeira da família. Até que Aida aparece morta. Os médicos da família sinalizam que ela sofreu um envenenamento fulminante. E constrangidos, eles notificam o pai de Silas, falando que tratava-se de um suicídio, devido à perda de interesse pela atividade física e intelectual, pela falta de motivação que ela tinha. O pai acompanha os atos funerais de maneira muito sombria. No entanto, Silas regozijava-se no seu íntimo, pois agora ele tinha certeza que a fortuna era toda sua. E como o próprio Silas relata no livro, a sua alegria durou muito pouco tempo, pois após o falecimento da segunda esposa, o pai acamou-se para não mais se erguer. Visitas de médicos, padres, amigos, nada conseguia despertar o ânimo. E passados 2 meses, o pai, em plena agonia, confidencia ao filho ter envenenado Aida. Fato esse que o jovem comemora no seu íntimo, pois, enquanto comemorava o fato, ele não tinha noção que isso também iria lhe impor a morte do seu genitor. E o pai não conseguia perdoar a si mesmo, carregando um fardo de remorso constante e incontrolável. Silas relata que pela primeira vez a sua consciência doeu profundamente. O apego aos bens da carne estavam lhe arrasando a vida. O pai faleceu em seus braços, crendo que o soluço do filho era de arrependimento, fosse de amor. Depois do sepultamento do pai, Silas volta-se para casa, achando-se o mais infortunado dos seres, pois o ouro integral do mundo que possuía não lhe garantia o mínimo consolo. Ele se achava sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os ambientes da casa lhe falavam do remorso e do arrependimento. E muitas vezes, à noite, parecia a sua casa povoada por fantasmas horripilantes, que escarneciam da sua dor. E em meio a esses demônios, como ele relata no livro, ele tinha percepção do pai que falava para ele: meu filho, recua enquanto é tempo. Percebam a inspiração dos nossos amigos espirituais. Silas não podia mais recobrar a vida do pai ou de Aida, mas ele podia praticar o bem. Mas ele se vê desencorajado, mesmo recebendo as orientações do pai. E aqui eu abro um parêntese, né, gente? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz uma oração que ele pede para rezar pelos nossos inimigos, que tenhamos a oportunidade de fazer o bem para eles. Mas Silas, em momento algum, foi surpreendido por esse sentimento, né? E estando assim em uma crise moral enorme, Silas viaja para a Europa em recreio, como ele mesmo relata. Ele visita os lugares mais chiques, come das melhores comidas, assiste os melhores espetáculos culturais,
mas nada disso faz com que ele acalme o seu coração. Quando retorna ao Brasil, ele não tem coragem de regressar à antiga casa. E ele foi acolhido por um antigo amigo do seu pai, sendo que era para ficar alguns dias, e essa estadia na casa do amigo dura meses. Até que uma noite, tomado por uma imensa dor no estômago, Silas vai até a adega do anfitrião e toma arsênio, achando que era bicarbonato de sódio que ele havia deixado lá na véspera. O veneno o expulsa do corpo, impondo sofrimentos terríveis. Assim como a madrasta, Aida, que desencarna sofrendo padecimentos artroses, Silas também passa pela morte em condições terríveis. E depois do sepulcro, Silas passa meses de terror e desequilíbrio, até que ele foi socorrido por amigos do pai, que também estavam a caminho da recuperação, e unindo-se ao pai, passou-se a empenhar todas as energias em preparação do futuro. Então percebam que essa mansão da paz, que ela é situada perto da crosta terrestre, é onde os espíritos, com a culpa tão grande, com o remorso tão grande, se asseguram. Né? Lá eles estão sofredores, dementados, esperando socorro, esperando estarem prontos, receptivos para serem socorridos. E Silas, ele não titubeia em afirmar que essa fascinação pelo ouro foi o motivo da sua queda. Hoje ele tem a necessidade de um grande esforço no bem e uma fé vigorosa para não cair novamente. E para ele conseguir diminuir esse remorso, esse peso moral, é necessário uma nova experiência na carne. Mas isso só será possível quando ele encontrar a madrasta. E a madrasta encontra-se lá, nesse território, perto da mansão Paz, nesse terrível vítima, ao mesmo tempo, né, facilitadora desses espíritos mais sombrios. E por que ele precisa encontrar a madrasta? Porque ele só vai poder diminuir a sua dívida encarnando com ela. Né? Ele fala, o devedor está lamentavelmente ligado aos interesses dos credores. Né? Então ele fala que agora ele tem que ajudar o seu inimigo da encarnação anterior. Aquela mulher que ele via como uma inimiga, como uma intrusa dentro de casa, agora tem que ser o seu objeto de carinho e atenção para ele reparar e conseguir recuperar a serenidade. Por quê? Porque Silas aproveitou a fraqueza de Aida, né, para lançá-la a um despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que ela já era. E agora, Silas e seu pai sentem a necessidade de buscá-la, sorguê-la, ampará-la e restituir o equilíbrio na terra, para que, pelo menos em parte, possam solucionar a grande dívida. E esse planejamento reencarnatório, ele conta com a participação da mãe de Silas, que na época desse fatídico acontecimento já estava nas esferas superiores, mas ela vai contribuir na regeneração moral do antigo esposo, né, do pai e do filho. Só que eles só vão conseguir fazer isso quando reencontrarem Aida, para daí a mãe e o pai ingressarem novamente numa nova encarnação, na mocidade irão se encontrar e novamente irão se unir no matrimônio. E irão receber como filhos Silas novamente e a jovem Aida, né? Silas será novamente médico, só que dessa vez ele vai passar por grandes dificuldades para conseguir se formar. E ele vai ter que se dedicar muito ao bem ao próximo, para recuperar
todas as oportunidades que ele perdeu na reencarnação anterior. Aida ainda se encontra sofrendo deplorável intoxicação da alma. Para isso, será necessário que ela seja encontrada, ela vai ter um período de refazimento para daí começar a reencarnação dos pais. E quando Aida reencarnar, ela vai vir num corpo franzino e ela vai ter muitas psicoses que irão se manifestar através de enfermidades mentais. Então Silas, ele não vai ser apenas o irmão dela, mas ele vai ser enfermeiro e amigo. Ele vai ser companheiro e médico. Ele vai pagar nos seus sacrifícios e na sua boa vontade todo o afeto e carinho, todo o equilíbrio que ele retirou dela, né? Que ele furtou dessa jovem. E para quem conhece a obra ou assistiu o filme, sabe que o Hilário, ele é muito espontâneo, né? Aí Hilário questiona Silas, mas os seus benfeitores espirituais não sabem aonde a sua madrasta se encontra? E ele fala que sim, é claro que os benfeitores sabem aonde a madrasta está. Mas Silas fala que é como uma escola. O professor não pode chamar para si a lição do aluno e que é dever dele encontrá-lo, para ele ter êxito na sua tarefa. E os benfeitores não o desamparam, eles continuam auxiliando através de uma luz interior, Silas relata, né, para que ele conheça as suas fraquezas, e os benfeitores sempre o auxiliam na sua renovação, sempre lhe dão forças para continuar no trabalho. E ele fala que o serviço do resgate é intransferível. Né? Ele compara, além do professor, com a mãe, que a mãe não pode se colocar no lugar do filho, porque é individual o resgate. Então, nesse contexto, queridos amigos, a gente percebe como Silas arquitetou os planos, né? Tudo pensando no dinheiro. Tem um palestrante que fala que só com a parte que ele herdou da mãe, Silas não precisaria trabalhar e viveria muito bem. Mas a ganância de pensar na parte do pai, né, num pedaço da parte do pai, ir para uma outra pessoa, fez com que ele assumisse comportamentos tão equivocados. Então, mesmo ele tendo uma encarnação tão difícil, Silas tem a oportunidade de vir novamente. Né? Ele vai ter várias oportunidades, ele vai contar com a mãe novamente, né? Com todos os amigos espirituais, para que ele possa reparar a encarnação que ele se perdeu. E nesse contexto, André Luiz comenta comenta com Silas, que quanto tempo gastamos para refazer as inconsequências de um simples minuto. Porque percebam que Silas, ele vem há um bom tempo nesse trabalho de resgate para encontrar a madrasta, né? E Silas responde ao André: sim, você tem razão, é a lei de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, que é indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. E Silas finaliza, falando assim: por isso mesmo recomendava Jesus às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência, e, se é mais fácil apagar nossas querelas e retificar nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo caminho palmilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais.
Então, queridos amigos, aproveitamos essa nossa oportunidade para fazer o bem, estarmos sensíveis às orientações dos nossos amigos espirituais e quando tivermos a oportunidade de nos reconciliar, de praticarmos o bem. Pois, às vezes, 1 minuto, como André Luiz comentou, pode nos custar um grande tempo para recuperarmos. Obrigado pela atenção de todos. Volto a palavra para casa, para Janice fazer a prece.